Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Hoje vamos para o encerramento da nossa série. Vou sentir falta. Amém. Glória a Deus. Mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Glória a Deus. Amém, igreja. 12 cultos vencemos para a honra e glória do nome do Senhor. O Senhor ministrando a palavra, o Senhor ministrando cura, o Senhor derramando dons, o Senhor ministrando salvação, o Senhor ministrando libertação. O Senhor trabalhando, quebrando as barreiras da nossa alma, do nosso coração. Porque o nosso coração é mau. A gente, como ser humano, se não for o Senhor e as suas misericórdias, o que seria de nós? Amém? Amém. Não sou grata ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias em Abacuque, capítulo 2. Amém, igreja? Amém. Abacuque, capítulo 2, versículo 1, que diz assim: estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor, Pai. Nessa noite eu quero te agradecer, eu quero te bendizer e eu quero louvar ao Senhor por termos chegado até aqui nesses 12 minutos, a qual não foi fácil, a qual o Senhor muitos levantes, mas o Senhor tem ministrado na nossa vida a graça, a misericórdia. O Senhor tem ministrado na nossa vida a cruz do Calvário. E nessa noite a oração de abertura da palavra que eu faço é que todos nós que estamos aqui participando do corpo de Cristo, nós vamos colocar na cruz todo o nosso pecado, todos os medos, todas as nossas iniquidades, todas as nossas tristezas, todas as nossas aflições, todas as nossas frustrações. Pai, nós colocamos diante do altar do Senhor e queremos clamar ao Senhor a santidade, nós queremos clamar ao Senhor a graça, a força, a misericórdia. Toma primeiro e último lugar neste culto, que não seja eu, mas o Senhor. Abre as janelas do céu, envia tua comitiva de anjos para pelejar no mundo espiritual e físico, em prol das nossas vidas. Vai quebrando e fechando agora todo ponto de contato com as trevas, que o inferno caia por terra, que as portas do inferno, como diz a tua palavra, não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E que nessa noite a tua palavra, ela venha fazer a diferença, ela venha estar escrita na tábua do nosso coração, ela venha ser como uma espada de dois gumes, fazendo a divisa entre juntas e medulas. Pai, queremos ser co-participantes, herdeiros, juntamente com Cristo, no teu reino. Então, Senhor, ao finalizar esses 12 cultos, eu peço que cada palavra ministrada venha, meu Deus, se materializar na vida do teu povo, venha se manifestar na alma, se manifestar no corpo, se manifestar no espírito. Arabaçu decanta, arabagai, xarabacanta, arabaçu decanta. Deus, porque nós somos pó e cinza diante da tua presença, nós somos miseráveis, nós somos pecadores, mas o Senhor, com teu olhar de amor, o Senhor nos amou primeiro, o amor nos amou, e nós queremos declarar nessa noite a nossa gratidão, e queremos declarar ao Senhor que temos fome e sede da tua presença. Senhor, não retira de nós o teu Espírito Santo, que é a unção que despedaça o jugo, venha despedaçar o jugo da maldição, despedaçar o jugo da decepção, despedaçar o jugo do ciclo vicioso, despedaçar o jugo, meu Deus, da traição, da mentira, meu Deus, que é a unção que despedaça o jugo, venha quebrar as cadeias, tirar o teu povo da frieza espiritual, da morridão espiritual, encher-nos da tua graça, do teu Espírito Santo, encher-nos com fogo, toca os lados com brasas do teu altar. Aleluia, glória a Deus, é o que te pedimos, é o que eu oro, é o que eu peço, e cada palavra ministrada, aleluia, venha estar enraizada na alma, na mente, no
eles possam te amar, e te amando te obedecer, e obedecendo, buscando santidade, e obtendo santidade, tendo intimidade, desvendando os mistérios do céu contigo. É o que eu te peço, Deus, nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Pai. Glória a Deus, aleluia. Amém, igreja? Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Amém. Nós aprendemos na última lição que a correção de Deus, ela nos leva à santidade, trazendo uma intimidade maior. O orgulho nos priva da correção de Deus e abrimos mão do benefício do processo que nos leva à santidade. Amém. Amém? Então que nós possamos viajar dentro dessas palavras e buscar para que ela venha ser ministrada na nossa alma e para que nós possamos adentrar no Santo dos Santos e nós possamos ter uma intimidade tão tremenda, a qual o Senhor possa rasgar os céus e nos trazer aquilo que é necessário e dividir conosco a sua intimidade, porque a palavra dele diz que os mistérios do Senhor é para aqueles que o temem, é para os pequenos. Amém? Amém. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Antes da gente começar, eu quero agradecer a presença da irmã Glaucia, que está nos visitando nessa noite. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, essa casa é sua casa, volte sempre. E a igreja diz: Amém. Amém. Glória a Deus. Em Abacuque, a palavra diz assim: estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O engraçado é que ele não fala que ele vai ouvir o que Deus vai falar, mas que ele vai ficar vigilante para ver o que Deus vai falar. Olha só, para ver o que Deus me dirá, a forma de Deus falar conosco. Além dele ver e sentir a presença, ele vai ouvir aquilo que Deus vai falar com ele. Glória a Deus. Amém. Nós precisamos ficar na torre da vigilância, porque quando chega o tempo da correção, quando chega o tempo da angústia, quando chega o tempo da provação, a nossa tendência é murmurar, a nossa tendência é reclamar, e nós precisamos estar na torre de vigia. Amém? O profeta Abacuque sabia que o Senhor iria corrigi-lo, e aqui ele começa a descrever a importância da correção do Senhor. Amém, Jesus. Né? Então nós conhecemos um pouco de Abacuque naquela palavra lá onde ele vai falar no capítulo 3, onde ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor. Amém. E exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Amém. Ele dá aos meus pés a ligeireza das costas e me faz andar nas minhas alturas. Aleluia. Ele está dizendo que não importa a provação que Deus determine a ele, ele está pronto para passar. Amém, Senhor. Ainda que não tenha o mantimento necessário, ainda que as coisas não saiam como ele quer, ele diz ainda que o produto da oliveira minta. Quantas coisas chegam para nós que aos nossos olhos é bom e aparentemente é mal. É verdade. E a nossa tendência é sempre culpar o outro. A culpa foi do outro, a culpa foi do fulano que é enganoso. Não, a culpa é nossa de não termos vigiado. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Agora nós vamos passear um pouco sobre o livro de Isaías, a qual nós vamos adentrar um pouquinho. Isaías capítulo 6, versículo 1, que diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Amém. Toda a terra está cheia da sua glória. Meu Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia.
é o nome do Senhor. Amém, Jesus. A morte do rei Uzias aconteceu 740 anos antes de Cristo. Isaías foi um grande profeta no tempo em que havia uma grande crise naquela época, né? No primeiro versículo nós vemos que ele teve uma experiência extraordinária com Deus e ele foi transportado em espírito para a sala do trono de Deus. Amém, Pai. Aleluia. Aleluia. Existem experiências que vão nos trasladar, Amém, Pai. seja a presença, seja estar em outros lugares. Gente, Deus trabalha de uma dimensão fora da Aleluia. lógica humana. Aleluia. A própria Bíblia diz assim, aquilo que é espiritual só discerne que é espiritual, porque aos olhos da terra as coisas de Deus é loucura. É verdade. Porque não tem como Deus tirar o teu espírito e te levar em algum lugar. Verdade. E Deus faz, sem que você morra. Mas a palavra é tão extraordinária que ela está dizendo aqui que ele foi em espírito. Por que eu sei que ele foi em espírito? Porque nenhum ser humano da terra em carne, em físico, suportaria a presença de Deus e ficaria de pé. Amém, Pai. A pessoa que vê a glória de Deus em carne, só em carne, alma, corpo e espírito, ela desfalece. Tanto que nós vamos ver quando o próprio Deus foi falar com Daniel, Daniel desmaiou e o anjo colocou ele de pé. Né? Isaías também, ele ficou de joelhos, ele caiu e o próprio Deus colocou ele de pé. Amém, Então nosso Jesus. corpo não é preparado, nenhum corpo terreno é preparado para a glória de Deus, amém? Amém. Mas o teu espírito é, porque é de lá que ele veio. Por Glória isso a que Deus Deus. trabalha tanto no espiritual. Por Glória isso a que Deus. Deus trabalha tanto dentro do nosso espírito. Amém. E trabalhando através do nosso espírito, ele começa a trabalhar na nossa alma, que é a fonte das nossas emoções, amém? Amém, Pai. Glória a Deus. E a palavra vai dizer que Uzias morreu. Uzias teve que morrer para Isaías ver a glória de Deus. Quantas pessoas são necessárias sair da nossa vida? Quantas coisas precisam acontecer para a gente começar a enxergar o Senhor como Ele é? Para a gente começar a buscar o Senhor verdadeiramente como Ele é. A gente começa a sentir uma necessidade de buscar Deus. É uma coisa que vai além do nosso controle. Amém? Amém. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Uzias, ele foi um dos reis de Judá. Israel naquela época foi dividido em dois reinos, né? O reino do norte, Israel, capital era Samaria, e Judá, capital de Jerusalém. E Judá era governada pelos descendentes diretos de Davi, que foi o 10º rei, que foi o rei Uzias, né? E ele começou a governar quando tinha 16 anos, quando seu pai Amazias faleceu. Então Uzias reinou no lugar de seu pai. Engraçado que Deus sempre trabalha com a descendência. Ele sempre trabalha com a substituição. Não é que a gente é insubstituível, a gente é substituível. Quem você é, ninguém jamais poderá ser. Ninguém vai trabalhar do seu jeito, pregar do seu jeito, falar do seu jeito, fazer as coisas na sua casa do seu jeito, liderar as coisas do seu jeito. Mas que nós podemos ser substituídos, isso é fato. Então nós precisamos trabalhar a nossa humildade e entender que a gente nunca vai estar sempre na mesma situação e que sempre as coisas vão se modificar. Às vezes a gente vai crescer, Deus vai colocar outra pessoa para nos substituir. Às vezes Deus vai nos tirar para outro lugar. O lugar não pode ficar parado. Deus sempre vai levantar pessoas para estar trabalhando. Amém? Em prol do reino. Amém. Glória a Deus. Agora nós vamos para 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 4. 2 Crônicas 26, 4 vai dizer assim: Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Amazias, seu pai, havia feito. Enquanto ele buscou o próprio Senhor, Deus o fez prosperar. Amém. Glória a Deus. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Se você buscar Deus, você vai ser bem sucedido. Se você estiver no caminho que o Senhor te chamou, você vai ser bem sucedido.
Porque a pior coisa que tem é você prosperar aonde Deus não está. Verdade. Por isso que o Salmo diz, para a gente não se entristecer com a riqueza dos ímpios. Nós vamos entender um pouquinho disso hoje. Porque nós precisamos entender que prosperar, ser bem-sucedido em Deus é diferente do que aquilo que o mundo nos impõe. Amém? Amém. Deus sempre tem uma maneira dele fazer diferente, porque a maneira dele é santa, a maneira dele é fiel, a maneira dele enquanto está tratando, enquanto está ali trabalhando, enquanto a gente está ali entristecendo, enquanto a gente está dizendo que não vai mais, que não quer mais, o Senhor está trabalhando na alma, está tirando o ego, está quebrando o orgulho. Amém. Coisas que o mundo te deixa à míngua. Verdade. Coisas que o mundo muitas das vezes não se importa com o que você passa. Amém? Amém? Então, se Deus te chamou para ser um empresário, não adianta você querer ser pastor. Você não vai prosperar. Porque o teu dono está naquele lugar. Quantos empresários têm ganhado Deus por aí? Pessoas para Deus? Quantos empresários têm ganhado almas para o Senhor onde ele trabalha? Quantas pessoas que estão ali numa mercearia, numa padaria, varrendo a rua, fazendo aquilo que ele tem para fazer, porque a gente tem o nosso lugar determinado. Há tempo para todas as coisas. Amém. Nós temos nossas escolhas, mas se nós escolhermos buscar a Deus e a sua direção, nós vamos prosperar. Amém. Amém? Nós vamos ser bem-sucedidos. Então, o mundo ensina o sucesso de uma outra forma. Quantos aqui sabem que Elias foi bem-sucedido? Elias foi alimentado por corvos. Numa das lições passadas, nós trabalhamos um pouquinho. E nós sabemos que Elias ele passou por uma situação que ele pediu para morrer. Ele estava muito cansado, ele estava muito exausto, muita perseguição, muita luta, muita batalha. Mas o Senhor não ouviu, o Senhor esperou ele descansar. E no período em que ele descansou, o Senhor enviou corvos para alimentá-lo. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode ninguém gostar de você, pode ninguém estender a mão. Deus trabalha na natureza para te abençoar. Amém. Deus trabalha numa circunstância. Ele levanta pessoas, ele levanta coisas para chegar na tua casa. Ele levantou corvos para levar pão e água para ele comer. Amém, Jesus. Ele foi para um lugar onde ele não queria ver ninguém. E ele disse aqui, eu quero morrer. Quero morrer, quero morrer. E o Senhor nem. Quando ele acordou, o Senhor disse assim, come e bebe, porque a tua caminhada ainda é longa. Aleluia. Irmão, você só vão parar e morrer no tempo de Deus. Amém. Amém. Às vezes a gente até quer parar, mas a gente não aguenta. Né? Pode vir a luta que for. Eu quero saber de culto. Parece que quando eu vou pro culto as coisas ficaram foi pior. Depois que eu entrei na igreja, os meninos lá em casa ficaram tudo endemoniados. O marido ficou nos 70, meu Deus, tudo virou de cabeça para baixo. Não é assim? Aleluia. Porque é assim que o diabo trabalha. Mas é assim que o Senhor permite para saber aquele que serve, o que não serve, o que ama e o que não ama. Porque nós temos que amar a Deus independente do que Ele faça, amar a Ele e não o que Ele pode fazer. Amém? Glória a Deus. Amém. Aleluia. Davi, o Senhor fez dele um reino. Abraão, Deus fez dele uma grande nação. Todos foram prósperos. Todos passaram provas ferrenhas. Todos foram provados e aprovados pelo Senhor. Amém. E nós também seremos provados e aprovados por Deus. Porque se nós estamos aqui, nós estamos buscando o caminho para sermos aprovados. Amém, Pai. Mesmo ainda errando, mesmo ainda pecando, mesmo ainda não conseguindo largar o que é necessário, mas nós estamos buscando o caminho e a presença. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então, ser bem-sucedido em Deus é ter habilidades de Deus para suprir as necessidades da humanidade. Deus nunca vai nos abençoar com nada, só para nós. Porque o legado que o Senhor deixou na terra foi o ser humano. Amém, Pai. Amém, Jesus. A tua roupa, que não cabe mais, que tu não quer mais, tu vai doar para alguém. O teu sapato, que não cabe mais, você vai doar para alguém. Se alguém bater na tua porta, você vê alguém precisando, você vai tirar um alimento e vai doar. Então nunca é só para mim e para você. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Você pode ver que na hora que você recebe uma bênção, sempre aparece uma coisa para você estar ali. Isso é multiplicação. É semente. A Bíblia diz para a gente semear de manhã, de tarde, de noite, que a gente não sabe qual é que vai prosperar. É verdade. Lança teu pão sobre as águas. O pão, quando a gente bota ele já na água, ele já encharca, né? No café, acabou, ele vai se despedaçar.
O que Deus está dizendo? Lança, mais tu achará. Glória a Deus. Porque o Senhor faz Amém. prosperar. Amém. Amém? Amém. Pode não ser na mesma via que você depositou ali. Esses dias eu estava falando com uma pessoa fazendo a propaganda da rifa. Aí eu peguei e fui, né? Que Deus abençoe, que Deus abra as portas. Aí a pessoa disse assim: pastora, que rifa abençoada. Eu acabei de fazer o pagamento da rifa, pois aquilo que eu pedi para Deus não acabou de acontecer. Glória a Deus. Amém. Eu falei, meu Deus. Aí eu olho, eu fico, Senhor, eu fico sem palavra para agradecer a Deus, para ver o que Deus está fazendo. Porque, Glória a gente, Deus. é uma responsabilidade muito grande. Uma igreja, seja um membro, 2 membros, 3 membros, 4 membros, é uma igreja. São vidas. E a gente precisa estar lutando e batalhando para que as pessoas possam ver o Senhor em nós. O intuito Amém, é esse. Pai. Não é a igreja estar lotada, não é a igreja estar coberta de ouro, todo mundo de carrão. Não, o intuito é as pessoas verem o Senhor. Glória Ter a sede Deus. e dizer assim: eu vejo Deus aqui. Aleluia. É verdade, Glória a Pai. Deus. Tem crente que é tão sem vergonha que ele vai e volta e diz assim: nossa, pastora, tô com saudade até dessa briga. Eu ouço isso. Mas isso é bom. Isso é sinal de que às vezes até a correção também está fazendo bem. Verdade. Amém. Isso é vida com Deus. Isso é você ver o fruto de Deus acontecendo no ministério que você está. Você ter sede de Deus. Quantas das vezes você desejou parar? Quantas das vezes tem pessoas aqui até online dizem assim: eu vou desligar esse telefone, não quero nem assistir culto hoje. Aí quando pensa que não, vou já ligar. Não, vou já pegar minha bolsa, vou já no culto, vou atrasada, mas vou. Aí chega aqui, é uma forma tremenda do Senhor trabalhar. Glória a Deus. Aí Deus pega e trabalha. Aí Deus pega e faz. Amém? Glória a Glória a Deus, Deus. bendito é o nome do Senhor. Amém. Aleluia. Então Uzias, ele buscou o Senhor e foi bem sucedido. Ele muda o quadro de toda uma nação daquela época. Ele começa a trabalhar. E o engraçado é que Uzias, ele foi agraciado por Deus com algumas habilidades. Ele começou a trabalhar naquela terra, a qual a terra estava totalmente destruída. Ele começou a destampar os poços que os filisteus tinham tampados. Então a água naquele lugar era escassa. Louvado seja Deus. Então, com os poços destampados, a agricultura melhorou. A agricultura melhorando, a economia também melhora. A economia melhorando, os impostos melhoram, aumentam, crescem. E com a sabedoria, a dádiva que Deus deu para ele, e com os altos impostos, com aquele lugar prosperando, até aquela terra prosperando, ele fortaleceu o exército. E fortalecendo o exército, ele toma de volta as terras das mãos dos filisteus, que era a terra dos seus pais. Olha como é que tudo funciona. É um degrau, degrau por degrau. É você utilizar Amém. o pouco que Deus te deu para você trabalhar. Daqui a pouco você está no muito. Não Glória pense que a você Deus. vai entrar no muito de uma vez, não. É verdade, Pai. Então é degrau por degrau. Amém, igreja? Amém, Jesus. Glória E a Deus. ali, depois de anos de sucesso, Uzias começa a construir o reino, trazendo de volta uma glória, a qual não se viu, nem na época de Roboão e nem na época de Salomão. Amém. Dá para imaginar o que esse homem fez nesse lugar? O quanto ele foi usado por Deus? Amém. Amém? Glória a Deus. Mas no versículo 16 ao 19 do capítulo 26, acontece algo. Uzias é atacado por lepra. A palavra diz assim: mas depois de Uzias se tornou poderoso, o coração dele se exaltou para a sua própria ruína. Ele cometeu uma transgressão contra o Senhor seu Deus, pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou atrás dele, acompanhado de 80 sacerdotes do Senhor, homens de maior firmeza. E eles enfrentaram o rei Uzias e lhe disseram: não compete a você, Uzias, queimar incenso diante do Senhor, mas aos sacerdotes filhos de Arão, que são consagrados para esse serviço. Saia do santuário, porque você cometeu uma transgressão. Isso não lhe trará
honra da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou. Ele tinha um incensário na mão para queimar o incenso. No momento em que ele se indignou contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa, ali mesmo na presença dos sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Tem gente que vai buscar a prova com a sua própria mão. Não é porque você tem dinheiro, não é porque você tem posição que você pode dar ordenança na casa do Senhor. A casa do Senhor é com equilíbrio, é com decência e ordem. E tudo é feito de acordo com o que Deus ordena. Porque se Deus levantou alguém para ser cabeça, o anjo da igreja, ele sabe. Ele deu poder e ele deu autoridade. Então naquela época quem queimava os incensos só eram os sacerdotes, porque eram homens que viviam 24 horas em oração. Eles se santificavam, eles se sacrificavam. Tinha toda uma tramitação para você ser sacerdote. Amém. E eles arriscavam as suas vidas muitas das vezes, porque o sacerdote que se tivesse em pecado, quando ele iria oferecer ali o seu holocausto pela causa da cidade, pela terra, pela nação, ele morria. Na orla, na saia das vestes do sacerdote, tinha os sininhos. Quando aqueles sininhos começavam a balançar, era sinônimo que a glória de Deus estava descendo no templo e estava recebendo todo o holocausto. E aí os outros sacerdotes começavam com os levitas a puxar, porque ele começava a tremer. A glória de Deus, ela te faz coisas extraordinárias com o seu corpo. Amém, Pai. Então ali ele não suportava, ele começava a tremer. Se ele não tremesse, é sinal de que ele estaria morto, que ele estaria em pecado. Olha o que aconteceu com o homem em pecado dentro da casa do Senhor. Ele pegou uma lepra. E aí ele achou que por ele obedecer a Deus, buscar a Deus, ele podia mandar na tramitação das coisas que acontecem na casa do Senhor. E não é assim que funciona. O seu dízimo, a sua oferta, a sua empresa, o seu carro, o seu nome, a sua vestimenta, não manda na casa do Senhor. Amém. Porque ela vai continuar com você ou sem você. Louvado seja Deus. A casa do Senhor subsiste pela presença dele. Amém. E de ninguém mais. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Mas por que Uzias foi acometido de lepra? Porque ele deixou o orgulho entrar. É verdade. O orgulho entrou no coração do rei Uzias. Ele se tornou poderoso, mas com orgulho no coração. Nós precisamos ter muito cuidado. A gente pede tanto uma bênção, pede tanto para crescer, para Deus abrir as portas, e quando chega a gente empina o nariz. A gente esquece que foi Deus que fez. A gente não tem coragem de cuidar da casa do Senhor. Não tem coragem nem de ligar para saber como é que está o pastor, o presbítero. O pastor, a senhora conhece, tem gente que é aqui que é assim. Que vem aqui, nunca mais vem, recebeu a bênção, acabou, foi embora. Verdade. Pastora sabe que a gente tem um projeto que cuida de pessoas carentes, não tem coragem de perguntar se ela está precisando de uma cesta básica. É verdade, Jesus. Se todo mundo fizesse a sua parte, a igreja não precisaria pedir nada para ninguém. É verdade. Se cada um fizesse a sua Amém. parte, a igreja não precisaria pedir nada para ninguém. Aleluia. Glória a Deus, Amém. aleluia. A igreja que eu digo é o comum, é o geral. Hoje não, mas antigamente ninguém chegava em profeta de mão vazia. É verdade. Nem os próprios reis, quando iam consultar profeta. Porque eles profetas também eles cuidavam das pessoas mais carentes. A igreja era para isso. O legado de Deus somos nós, gente, são pessoas. Então se você pode fazer, por que você não faz? E não é porque, por exemplo, Deus me deu um pouco de sabedoria e eu tenho um ministério aqui em Senador Cadeiro que eu vou chegar em outra igreja, sabe, lá em Goiânia, sabe, lá em São Paulo, e me achar, porque não. Eu tenho que respeitar a tramitação da casa do Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Eu tenho que ter hierarquia. Hierarquia é respeito. Amém? Amém. Quando o orgulho entra no coração, me responde uma coisa. Quando alguém é orgulhoso, ele é mais espiritual ou ele é menos espiritual? Mais espiritual ou menos espiritual? Menos. Mais espiritual, menos? Menos. Errado. Onde que ele estava? Na casa do Senhor, querendo oferecer sacrifício. Ele se tornou mais espiritual. Mas não é porque ele é espiritual que ele está na presença. Ele foi para o templo orar. O espírito do orgulho com a religiosidade anda de mão dada.
eles se fortalecem dando cobertura um para o outro. Se você for buscar, as pessoas mais orgulhosas estão dentro das 4 paredes da casa de Deus. São as pessoas que não aceitam mais correção. São as pessoas a qual Deus fala, entra no ouvido e sai pelo outro. Aonde se acham porque vêm para a igreja, se auto-intitulam que já está tudo certo, está tudo bem, são salvos. Isso é orgulho. Se a gente não se vê como pecador, como que precisa, às vezes a pessoa diz assim, nossa, mas isso aí tem gente que dá tanto nome, porque acha que a gente está aqui fazendo graça. Nossa, porque eu sou pecador, porque a gente é pecador mesmo, a gente não vale nada. Se eu e você morrer hoje, amanhã ninguém nos encontrar, nós estamos podres dentro de casa, fedendo. E é todo mundo, é o rico, é o pobre, é o leproso, é o bêbado, é a prostituta, é todo mundo, morreu, acabou. Então nós precisamos entender que tem coisas que vai valer para todo mundo. E a palavra vai dizer que o orgulho ele te impede de admitir que você se tornou religioso. Aí você idolatra tanta coisa, aí você idolatra a mãe, você idolatra o pai, o marido, os filhos. Aí você é um carrasco dentro de casa, mas dentro da igreja é o santarrão. É o que limpa a igreja, é o que está lá na porta para receber. É a santarrona que está aqui, ó, falando versículo, louvando, pregando, mas dentro de casa é um carrasco. Estou falando de uma maneira geral, viu, gente? Aqui eu não estou dando nome para ninguém, não. Então nós precisamos entender que quando o orgulho entra, a religiosidade está acompanhada. É verdade. Tem gente que não aceita um conselho. Minha mente é essa, eu fui ensinada assim. Jesus não veio para isso, não. Jesus andava no meio de pecador. Jesus estava com Maria e Marta. Uma estava varrendo, limpando a casa e a outra estava lá nos pés do Senhor. E as duas tiveram a mesma criação, as duas eram amigas de Jesus junto com Lázaro. Mas uma estava lá para servir. E Jesus ali, muitas das vezes, ele não vem para ser servido, não. Ele vem para te servir, para me servir. Amém. E nós precisamos estar atentos, porque nós podemos perder a bênção. Se a gente quiser estar o tempo todo demais. Jesus. Amém, Pai. Glória a Deus. Conheça o seu Deus. Amém. Conheça o seu Jesus. Conheça o nosso Pai. Aleluia. Mergulhe na palavra para você entender. E o orgulho, na maioria das vezes as pessoas orgulhosas, eles começam a ficar cego, surdo. Já viu? Ele não aceita conselho de ninguém, direcionamento de ninguém. Uma vez me levaram num lugar para pregar. Aí me chamaram no canto, pastor, a senhora pode orar ali pela minha família e tal? Posso. Aí ela trouxe o esposo, trouxe os filhos. Aí ele disse, eu sou de outra religião, não quero oração. Tudo bem, meu irmão? Deus abençoe sua vida. Orei por ela, orei pelos filhos. Oração é proteção. Se eu não te amaldiçoar, se eu liberar a palavra de bênção sobre a sua vida no nome de Jesus, Amém. irmão, você está perdendo a oração, pode muitos seus efeitos. Sim. Numa Glória a simples Deus. oração, Deus pode liberar algo, uma cura, Aleluia. uma salvação, uma Amém. transformação. Glória a Deus. Às vezes eu estou bem aqui no grupo, gente, vocês intercedem por mim. O negócio está arrochado, ora aí pela vida da pastora de vocês. Eu sinto a diferença no mundo Amém. espiritual. Quando elas se reúnem para orar. Glória a Deus. Quando a equipe está unida para orar. Quando oram pela minha vida, há uma diferença no mundo espiritual. Aleluia. Amém. Então a oração ela não precisa de muito mistério. Ela só precisa de um coração quebrantado. Aleluia. Ela só precisa de que você creia. Mesmo você sendo falho, mesmo você se achando não merecedor. Mas eu orar pela vida da pastora, pastora não é melhor que vocês. É muito mais carente de oração do que vocês possam imaginar. É verdade, Pai. Muito mais. Então, assim, a gente precisa deixar o orgulho de lado, deixar a humildade entrar. Senão, sem a humildade, a gente... Eu só vi uma vez o Senhor se irando contra uma cidade que não quis ouvir a palavra do Senhor. Ele disse para o profeta: sai daí, tira a sandália dos teus pés e bate. Ou seja, tu não vai levar nem o resto do terra no teu sapato. Sai desse lugar que não quer ouvir o meu nome. Glória a Deus. Mas enquanto Aleluia. Deus está batendo, fique quieto para ouvir. Amém. Enquanto Deus está falando, fique atento.
tempo para receber. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Uzias começa a buscar a Deus e o impulso ao Espírito é desenvolvido. O que é um impulso? Quando pensa, não, a gente já está fazendo, não é? No impulso? Aí aquilo vai virando automático. Então toda quarta-feira a gente sabe que tem culto. Então quem está aqui nos bastidores sabe, tem que vir para a igreja, organizar as cadeiras, botar o cheirinho aqui, né? Deixar organizado, botar uma água, arrumar ali um cafezinho para a pastora que ela gosta, botar uma aguinha que hoje não teve, estou cobrando, viu? E aí, Nem de manhã não teve. ficar ali de olho. Então a gente já entra no impulso, no automático. Então eu posso estar fazendo o que for. Quando dá assim, sim, eu já digo, daqui a pouco tem tudo, o meu corpo já entra numa atmosfera diferente. Amém, Jesus. Só que o que aconteceu? Um espírito é desenvolvido nele, com o resultado vem um sucesso. Porque ele buscou quem? Ele buscou Deus. E quando você busca Deus verdadeiramente, quando você busca Deus com inteireza, quando você busca Deus na sua integridade, você vai prosperar. Amém. Amém, Jesus. Você vai ter sucesso. Mas buscar Deus não é só por aquilo que Ele pode dar, não, gente. Busca Deus para conhecer Deus. Aí todo mundo diz, nossa, mas pastora, Deus é amor. Tem hora que a senhora prega tão duro. Eu digo, mas Ele é chama de fogo. Ele tem olhos como chama de fogo. Amém. Ele é fogo consumidor. É verdade, Pai. E a palavra vai dizer que dentro desse impulso veio o sucesso. Mas ele começou a olhar para tudo que Deus estava fazendo e tinha feito através da vida dele. E aí, ele, quando Deus começou a fazer toda aquela estrutura de sucesso através da vida dele, ele para de fazer o que ele fazia no início para causar aquele impulso de buscar Deus, mas pelo impulso de ser o que é, porque quando você está habituado, às vezes você não sabe nem o que está fazendo, você faz no automático. Você desliga a luz, você não precisa nem saber onde é o interruptor, você desliga a luz, fecha a porta no automático. Você não precisa de ninguém dizer onde está a manteiga. Você abre a geladeira, está aqui fritando ovo, você pega a manteiga, está no automático. Você sabe tudo, porque você faz todo dia. Só que ele fazendo todo dia, ele continua avançando por causa do que ele fez, mesmo tendo parado de fazer. Como assim, pastor? Eu não estou entendendo. Ele buscava a Deus. Quando ele buscou a Deus verdadeiramente, ele ia para o templo buscar Deus verdadeiramente, ver o sucesso, ver ele ser bem sucedido. Só que quando ele começou a ir para o templo e o orgulho no coração, ele adquiriu uma lepra. Quantos de nós temos uma lepra? Verdade. Por não deixar Deus tratar, por não deixar Deus entrar. Não, Deus aqui não, aqui dói, aqui não, deixa do jeito que está. Deus não divide espaço com ninguém. Amém, Jesus. Vou logo dizer, Deus não divide espaço com ninguém. Amém, Jesus. Nosso Deus é Glória a zeloso, Deus. nosso Deus é ciumento. A palavra diz que Ele conhece a quantidade de fio que tem no nosso cabelo. Amém, Verdade, Pai. Pai. É o automático. Mas se alguma coisa sair fora da rota, tu se perde. Porque tu não está ali dentro. Amém, Pai. Tu tá vindo para a igreja toda quarta, tu tá vindo para o ciclo de oração toda terça, tu tá vindo para o culto todo domingo. Tá no automático. Aí a palavra tá entrando aqui, mas aí para todo mundo ver que tu tá na igreja, aí vem aqui na frente, aí tu fala o negócio, tá numa cesta. Aí se eu falar não, tá ouvindo? Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Amém. Vai. Tá queimado. Aleluia, glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Então nós não podemos Aleluia. Nós não podemos deixar o orgulho entrar. Aleluia. Amém. Nós não podemos deixar que as coisas de fora que Deus faz através da nossa vida venham encher nossos olhos ao ponto da gente esquecer quem é Deus. Amém, Amém, Jesus. Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Aqui somos todos pecadores, falhos. Aqui não tem DR, aqui não tem CRM, aqui não tem OAB, aqui não tem o dono fulano, a dona fulana. Aqui são os filhos de Deus. Amém. Glória a Deus. As filhas de Deus. Aleluia.
Então, quando Deus está nos tratando, nós precisamos entender a correção de Deus com amor. Fazer como Abacuque, ficar na torre da vigilância para ver o que Deus vai falar conosco. Amém. Amém? Glória a Deus. E aí, pelo impulso de ser o que ele é, ele continua avançando por causa do que ele mesmo parou de fazer. Ele foi pro templo encontrar com o sacerdote, queria queimar incenso, mas o incenso não era da alçada dele. Alguma coisa saiu da rota ali. O coração dele não estava mais em Deus. E Deus sabe quando o nosso coração não está nele. E quando o sacerdote deu uma ordem para ele parar, ele não parou. Gente, se Deus levanta alguém para ser sacerdote, a pessoa pode ser quem for. Deus deu essa autoridade para ele. Por que que acontece? Porque que nem todo mundo que vai orar as coisas funcionam. Mas quando chega para a irmãzinha, chega no pastor, chega na pastora, parece assim que o céu abre. Amém, Jesus. Deus Glória a deu. Deus. É Deus que dá o dom. É verdade, Pai. Então precisava ele respeitar essa hierarquia, ele não teve. Nem com o Senhor e nem com o sacerdote. Amém, Pai. A lepra no Antigo Testamento representa o pecado manifesto no Novo. Então a lepra é aquilo que todos notam, mas a raiz foi o orgulho. Ele se ensoberbeceu. Meu Deus, Deus está fazendo tanta coisa através da minha vida. Aleluia. Olha, eu conquistei uma cidade, eu nunca se viu uma cidade tão rica, tão próspera, nem como na época de Salomão. A gente não é nada. Se Deus fechar a torneira, ninguém prega, ninguém fala, ninguém profetiza, ninguém revela, ninguém tem sonho, ninguém tem visão. Porque quem abre a torneira do céu é Ele. Louvado seja Deus. Amém? Glória a Deus. Então, vou dar um exemplo. Muitos líderes caíram e caem no pecado sexual. Mas a raiz não são os hormônios, mas o orgulho. O orgulho foi a raiz, o pecado foi a manifestação. Então, para Uzias, o orgulho foi a raiz, mas a lepra foi o que se manifestou. Todo mundo comigo? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, para que você tenha uma nova visão de Deus, o seu orgulho precisa morrer. Somente assim você vai ter uma visão de Deus, de quem é Deus e do que Deus quer para você. A razão para Isaías ter tido uma visão de Deus é porque ele não tinha orgulho, ele era humilde. Porque o que é natural no Velho Testamento simboliza o que é espiritual no Novo. Aleluia. Isaías, vamos lá para Isaías. Isaías 6, 4 diz assim: os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Isaías não somente percebeu a glória de Deus, mas também aqueles seres angelicais enormes, né? Aqueles seres, e eles proclamavam 3 vezes: Santo, Santo, Santo. Por quê? Porque era uma forma de escrever em hebraico naquela época. Quando alguém queria enfatizar algo, eles escreviam 2 vezes. Na nossa época seria hoje um negrito, um sublinhado, um itálico, um ponto de exclamação. Mas para aquela época, para o judeu, escrever em hebraico, que ele queria enfatizar alguma coisa, eles escreviam 2 vezes. Né? Lá em Mateus 7, no sermão, Jesus diz que nem todo aquele que me chamar de Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Ou em verdade vos digo, e por aí vai. Amém, Jesus. Amém? Mas aqui foi enfatizado 3 vezes. O único lugar na Bíblia aonde foi enfatizado 3 vezes foi quando Isaías viu o Santos dos Santos. Amém, Senhor. Quem Glória é a o Santos Deus. dos Santos? A glória de Deus. Aleluias. Vai a uma ênfase máxima. Em Apocalipse, os anjos, né, eles vão dizer: ai, ai dos habitantes da terra. É uma prova muito grande que não dá para citar, não dá para descrever, não dá para desenhar. Ele está dizendo: ai, ai, ai dos habitantes da terra. Né? Ou seja, o julgamento que virá vai ser muito ruim, que não daria para citar. Mas em toda a Bíblia, apenas uma única vez, o atributo de Deus é elevado ao 3º grau. E é quando Isaías vê a glória de Deus aqui, os anjos, né? Aonde ele vê os serafins, e o João, lá ele vê os 4 seres viventes. E aonde eles clamam: Santo, Santo, Santo. Eles não estão cantando hino.
Eles não estão dizendo poderoso, Deus de amor, luz, fiel, mesmo sendo um dos atributos de Deus, tudo isso. Mas o maior atributo de Deus é a sua santidade. Por isso que é enfatizado uma única vez nessas duas vertentes, onde João e Isaías viram a glória de Deus. Viram os anjos, os serafins que clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Glória em toda a a Deus, terra, em toda a sua glória. Aleluias, Pai. Então o maior atributo de Deus é a santidade. Por isso que sem santidade ninguém verá o Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus. Aleluias. A revelação da glória de Deus é a sua santidade. Amém? Amém. No versículo 5 ele vai dizer: Então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Isaías é um pregador de justiça. Se você for ler o capítulo 3, o 4 e o 5, você vai ver Isaías pregando mensagens fortíssimas para um povo idólatra, para um povo incrédulo. Aí ele vai começar: ai dos bêbados, ai dos orgulhosos. Só que como ele se reconhece na condição de pecador, quando ele vê verdadeiramente a glória de Deus, Amém. quando ele se encontra verdadeiramente com Deus, ele não vai dizer ai o bêbado, ai o orgulhoso, ai do ladrão. Ele vai dizer: ai de mim, louvado seja Deus, ai de mim que sou pecador, ai de mim, estou perdido. Meu Deus, pela primeira vez Isaías ele começa a perceber que de fato quem ele estava servindo. Verdadeiramente ele tem um encontro com Deus aqui, e ele percebe quem ele é diante desse Deus que ele serve. Amém. Quantos de nós servimos Deus, mas não vemos Deus? Quantos de nós buscamos Deus, mas não conhecemos a Ele? E não nos conhecemos ao ponto de nos colocar como somos, pecadores, mas também filhos. Amém, igreja? Amém, Pai. Glória a Deus. É um grito de horror, não é um pedido de misericórdia. Ele está dizendo: ai de mim, meu Deus, quem sou eu? O que ele vê em mim? Eu não tenho nada, sou pecador, sou pó e cinza, ai de mim. Enquanto ele estava pregando para os outros, ali o Senhor tirou a venda dos seus olhos e revelou a ele quem ele era. Glória a Deus Deus. precisa revelar para nós quem Amém. somos, Verdade. para nós poder olhar para os outros com o olhar de Jesus, Amém. tirar o argueiro dos nossos olhos, Verdade. para poder parar de colocar o dedo no olho dos outros. Eita Deus. Louvado Glória seja a Deus. Amém. E a palavra vai dizer que ele estava: ai de mim, eu estou perdido. Perdido em hebraico significa desmoronar por inteiro, ou seja, eu estou acabado. O que vai ser de mim? Quem é que pode ir contra Deus? Quem é que pode tirar ele? Irmão, se você entrar nas garras de qualquer pessoa, Deus te arranca. É verdade, Deus. Aonde você entrar, Deus te livra. Mas se você entrar na palma das mãos de Deus, se você entrar na palma da mão do grande, ninguém te arranca, Glória a Deus. ninguém te Aleluia. tira. Amém, Jesus. Quem pode ir contra os aguilhões de Deus? Ninguém. Verdade, Pai. Então no versículo 6 a 8 ele vai dizer: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou minha boca e disse: a quem... Com a brasa tocou minha boca e disse: e eis que esta brasa tocou seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Amém. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Então o homem que foi purificado porque viu a glória de Deus e se viu como pecador, ele ouviu a voz de Deus no meio de uma nação inteira. Olha que sério. Amém, Jesus. Louvado Glória seja a Deus. Deus estava falando na terra. Quando Deus fala na terra, quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está lá em Apocalipse. Amém. Glória a Deus. Quando ele se reconheceu como pecador que ele era, ele foi purificado. E quando Deus falou: a quem enviarei? Por que Deus falou? Deus queria saber se ele já estava mesmo purificado, pronto, É verdade. se ele já tinha sido refinado.
E ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Glória a Deus. Aleluia. A voz de Deus, gente, ela é como uma transmissão. Nós temos a TV, nós temos o SBT, nós temos a Globo, nós temos a Record. Mas para que a gente possa assistir, nós precisamos de antenas e receptores. Certo? Verdade. A transmissão de Deus é para quem está com as antenas ligadas. É para quem está com os receptores funcionando. Alma, corpo, espírito. Amém. Tem que estar tudo interligado. Tem que estar tudo ligado no trono. E somente Isaías ouviu a voz de Deus. Amém. Ele se humilhou e foi purificado. Amém? Aleluia. Amém. Do 9 ao 10 ele diz assim: então ele disse: vá e diga a este povo, ouçam, mas sem entender. Vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração deste povo, endureça-lhe os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se convertam e sejam curados. O que Deus está falando para Isaías? Você vai pregar para um povo que é cego, que é surdo, mas se eles ouvirem verdadeiramente com o coração, eles serão purificados e se converterão a mim. Amém, Jesus. Porque tem gente que a palavra entra aqui, sai por aqui e continua na mesma vida, porque não ouviu com o coração. O coração é que é o solo fértil, é onde tudo começa. De que adianta a mente funcionar se o teu corpo não reagir? O único órgão que não pode parar de bater é o coração. Se o coração continuar batendo, tua mente pode não funcionar, tuas pernas podem não funcionar, teu sangue vai continuar no fluxo. O coração está batendo. Amém. É a terra, é o solo. Por isso que Deus está falando, eles têm os ouvidos cerrados, eles têm os olhos, eles são cegos, têm olhos, mas não enxergam. Mas se eles ouvirem com o coração, se eles pararem verdadeiramente para ouvir, eles vão se converter. Amém. Amém? Amém. Aí agora nós vamos para Apocalipse 3:19, que diz assim, 19 ao 20. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Amém. Glória a Glória a Deus. Deus. Relembrando Jesus, ele aconselhou a igreja a comprar ouro refinado, vestes brancas, colírio para os olhos. Isaías se humilhou e foi humilhado e refinado por Deus. Amém. Ele foi limpo como uma brasa do altar. Amém. Ele se tornou cheio de paixão para fazer a obra de Deus. E ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Quando a gente é purificado, sarado e fica cheio de Deus, a gente queima por dentro. Amém. A vontade de colocar para fora tudo aquilo que Deus já nos entregou. É verdade, Pai. Então não dá para segurar, não dá para a gente calar a voz e a presença de Deus na vida de alguém que já está cheio, que precisa transbordar. Amém. Louvado seja Glória a Deus. Aleluia. Aqui ele proclamou ao povo que eles não estavam vendo por causa da iniquidade. E a purificação que Deus fez nele, deu a ele a capacidade de ver, de falar para um povo que não podia ver e nem ouvir claramente. Jesus disse: alguém ouvir a minha voz. Tem que ouvir a voz de Deus primeiro, não é só abrir a porta não. Se tu abrir a porta para qualquer coisa, para qualquer pessoa, aí tu vai começar a pegar a prova com tua própria mão e vai botar a culpa no mundo, culpa em Deus, em A, em B, em C. Ouça a voz de Deus. Amém. Ele Glória diz: a Deus. e aquele que ouvir a minha voz, eu cearei com ele e ele comigo. Isaías, ele ouviu a voz de Deus, foi purificado, ele foi refinado. Entendeu? Jesus está falando diretamente para quem? Quando aqui no capítulo 3, versículo 19 ao 20, para a igreja de Laodiceia, Jesus está falando com a igreja. Amém. Jesus está falando com pessoas que estão aqui dentro, Amém. ouvindo a palavra, Amém. vindo para culto e adorando ao Senhor, orando, mas estão com os olhos cegos, com os ouvidos surdos, o coração endurecido na presença do Senhor. Ele está falando de gente que está na igreja, que conhece a palavra,
de Jesus se nunca ouviu falar dele? Como é que você pode pegar uma maçã e dar para o cego e ele dizer o que é se ele nunca viu? Ele vai ter que apalpar. Deus aguça todos os nossos sentidos. Primeiro ele vai apalpar, depois ele vai morder, ele vai sentir o sabor e vai dizer uma maçã. Porque só de falar o que eu tenho na mão, ele não enxerga, ele não vai saber. Não adianta eu falar que eu estou com a maçã, você não está vendo. Tem que ouvir a voz, abrir e ceiar com ele. Amém, Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. O Senhor está dizendo, eis que estou batendo, estou à porta e bato, mas vocês não me ouvem. Jesus ainda disse, se alguém me ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. O que Jesus está dizendo? Não vai ficar mais nada em oculto. Aleluia. Nada vai ficar debaixo do tapete, o Senhor vai limpar tudo, ele vai tirar tudo. Louvado seja Deus. Amém, Pai. Não vai ter mais armário secreto na vida de ninguém. Glória a Deus. Todo mundo comigo? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Não vai mais haver armários secretos. Você me entende? Armários secretos são lugares que são somente nossos. Ninguém sabe que tem. Mas está lá. Ninguém sabe que existe. Mas está lá. Amém, Jesus. E eu tenho algo para te dizer. O Rei dos Reis, ele nunca fica em segundo lugar. É verdade. Ele não divide espaço com aquilo que não pertence a ele. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu sei que é forte. Mas dá vida, gente. Eu sei que existem algumas palavras que você vai dizer assim, nossa pastora, hoje ela veio com tudo. A palavra está dura, mas a palavra é para te corrigir. Amém. É para te fortalecer. Glória É para te a Deus. colocar no Recebo, lugar. Senhor. Sabe por quê? Entra bem. Porque depois eu quero ouvir você dizer assim, pastora, depois daquela palavra, eu estou vendo Deus, eu estou sentindo Deus, eu estou vendo a presença do Senhor na minha casa. Eu estou ficando constrangido de cometer o mesmo pecado. Eu estou orando mais, eu estou buscando mais. A correção é para isso, é para te levar para perto de Deus, não é para te afastar. Amém, Pai. Glória a Deus. Então, olha, eu quero continuar conhecendo a verdade, porque eu tenho fé no caráter do meu Pai. Amém. Eu tenho fé, eu sei quem Ele é. Eu muitas das vezes posso não saber quem eu sou, porque até às vezes eu me surpreendo com as minhas atitudes, mas eu sei quem Ele é. Glória a Deus. Só Ele me conhece. Amém. Só Ele te conhece. Glória a Deus. Ele é maior. Ele é o Deus do universo. Ele é puro amor. Não existe um pai melhor do que Ele para nós, não. Amém. A vida lá fora quer nos esmagar. Se um de nós cometer um pecado aqui hoje, vamos rasgar. Se a igreja não tiver maturidade e sabedoria e calar e botar o pecado do irmão no joelho para Deus fortalecer, para Deus levantar, para Deus livrar, acabou a vida dele lá fora. Ele não prega mais, ele não canta mais. É verdade. Acabou o ministério, acabou o ser humano. Aí eu pergunto, quem vai parar de pecar? A diferença tá, a igreja é coluna, Amém. a igreja é mesa. Aleluia. Aleluia. Para Jesus chegar e ceiar comigo e contigo. Amém. É onde tudo que é podre vai vir à tona. Glória a Deus. Quando eu falo assim, eu vou ali com atendimento, eu já vou orando, Deus me dá graça. Eu ouço tanta coisa, você não tem noção. Eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse ouvir tanta coisa no atendimento. Quando eu vou atender alguém, as pessoas elas expurgam para fora o que é podre. E a gente não pode se assustar. A gente tem que olhar com olhar de amor. Amém, Jesus. Aleluia. A gente tem que ensinar o caminho, não é passar a mão no pecado, não. Glória. É saber lidar com a situação, para que ela possa ver Jesus em você. Amém, Senhor. Não é pegar, sair dali. Ô irmã, tu não sabe de onde eu vim. Irmã, tu não sabe o que aconteceu. Amor. Fica na torre da vigilância igual a Abacuque. Amém. Glória a Jesus. Deus. Aleluia. Ouviu? Se você não for compartilhar com o sacerdote que vai te ajudar a orar, fica calado. Aleluia. Vai pro joelho e ora para quem está errando. Amém, Jesus. Se coloque no lugar do outro, porque hoje é alguém que está na nossa frente. Amanhã pode ser nós que precisa de oração. Amém, Pai. Nossa, cometi um pecado. O impulso me fez pecar. Não, eu estou orando. Mas se alguém pisar no meu calo, eu mato. É, a gente é assim. É verdade. Exercer o que Jesus diz é difícil. Não estou falando aqui que é fácil, não.
Aquele que te bater vira outra face. Né? Aí nós temos que repreender o espírito do Lampião e da Maria Bonita no povo. Eita, que eu vou matar, que eu vou matar. Desse jeito. Aleluia. Então nós precisamos começar a entender que todos nós precisamos de purificação, de correção, de buscar santidade. Amém. Amém? Amém. Não vai na igreja. E com Jesus não vai existir mais armário secreto. Ele está dizendo, se eu entrar para ceiar, gente, ceia intimidade. Só vai comer na tua panela, na tua casa, quem tem intimidade. O vizinho pode até saber onde tu mora, a roupa que tu saiu, mas ele não sabe o que tu come. Ele não sabe o que passa na tua casa. Jesus, ele não quer só ser um Deus para te abençoar. Ele não só quer ser o teu Salvador, ele quer ser o teu Pai. Ele quer fazer morada. Amém. Aleluia. Ele quer compartilhar. É verdade. 90% das coisas que acontecem comigo, eu vou pro quarto e digo, Senhor, senta aqui, porque agora o negócio tá feio. É com ele, eu vou falar para quem? Aleluia, Jesus. Aquilo que eu posso compartilhar, eu compartilho. Mas o que eu não posso, eu digo, Jesus, o que eu vou fazer? Tem coisas tão estarrecedoras que chegam para a gente resolver, para a gente orar, que a gente não acha nem caminho. Esse dia me ligou uma moça, dizendo assim, pastor, eu preciso encontrar com meu pai. Meu pai quer me ver. Eu vi meu pai quando eu era na minha pré-adolescência, só que meu pai me violentou. Porque eu conheço Jesus, eu vou ignorar o dela? Não. Ela não teve amnésia. Você tem que encontrar caminhos para que a pessoa consiga perdoar. Perdão, gente, não é dizer que você não vai esquecer, mas é que você vai lembrar que ele não vai te ferir mais. Aquilo não vai doer. E você tratar com o perdão para quem tinha que te proteger, para quem tinha que te amar, para quem tinha que zelar da tua integridade e violou, isso é muito difícil. É verdade. Então é um tratamento, é um acompanhamento, é você mais ouvir do que falar. Tem muita coisa, gente, que é mais ouvir. Ouvir. As pessoas hoje estão com necessidade de ouvir. Então nós temos que emprestar nossos ouvidos, trabalhar o nosso coração e trabalhar a nossa prudência no falar. E não achar porque Deus nos usa, deixar o orgulho entrar e fazer da vida das pessoas um inferno. A igreja do Senhor não é para isso. A igreja que Deus estava pregando em Laodiceia estava dizendo, eu quero um povo que veja as pessoas como eu vejo. Por isso do colírio nos olhos. Tira a cegueira, me enxergue. Olhe para os irmãos como eu olho para você. Amém, Jesus. Ouça seus irmãos como eu ouço você. Glória a Deus. Nós não somos dignos do Senhor nos ouvir. Nós não somos dignos do Senhor nos perdoar. Mas na primeira coisa nós vamos ter misericórdia de mim. Oh, meu Deus, para que eu fui fazer isso? Deus me perdoa, eu fiz. Mas se alguém vier pedir desculpa para você, o perdão, você é o primeiro a virar as costas. Não é essa igreja que Deus está preparando, gente. Aleluia, Jesus. Deus precisa trabalhar a humildade. A gente tem que se colocar no lugar do outro. Ah, mas não foi eu que fiz. E se fosse você que tivesse feito? Isso é olhar com os olhos de Deus. É achar que a gente também precisa de misericórdia, mas o outro também. Quem não for para ter misericórdia, quem vai decidir isso é Ele, não somos nós. Amém. Ele está despertando o povo aqui não é para ser juiz, não. Ele está despertando nós para nos entender na condição de pecador, de buscar a santidade, para ter uma intimidade, para conhecer as cores do céu. Porque quando a gente está preocupado com as cores do céu, Deus vai trabalhar na nossa vida. Mas quando a gente está preocupado com a vida dos outros, a nossa vida não anda. É verdade. Verdade. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Gente, o que o diabo fez com a Eva? Como é possível uma mulher que vivia no paraíso, convivia com Deus, tinha tudo do bom e do melhor, não tinha pecado, ela vivia um ambiente perfeito na glória de Deus, só que o diabo perverteu a natureza de Deus aos olhos dela. É isso que o inimigo faz. Deus deu a liberdade, tu pode comer de tudo, desfrutar de tudo, mas dessa tu não pode. Aí o que o diabo fez? Focou na que não podia. Se tinha 150 que podia, uma não podia, ele focou os olhos dela na que não podia. O inimigo, ele distorce a natureza de Deus aos olhos humanos, fazendo com que a gente queira tudo aquilo que é abominável aos olhos de Deus.
pecado ele começa aqui, ó. Ele disse, o primeiro olhar você não evita, mas o segundo você evita. O primeiro toque, muitas das vezes você não pode evitar, mas o segundo você evita. Verdade. Foge, corre. No momento que a natureza de Deus ela é pervertida, Eva peca. Eva peca. E quando ela peca, ela é destituída da glória de Deus ali, do jardim, junto com Adão. E o engraçado, eu comecei a ler a palavra de Deus ali em Gênesis, lendo, reli de novo. Falei, Deus, mas foi só um pecado. Só um pecado. Uma atitude minha e sua pode botar tudo a perder. A Bíblia não falou outra coisa. O único pecado ela comeu do fruto proibido, da árvore que não podia. Então, se Deus está falando para você que não é para você, é porque Ele sabe lá na frente o que vai dar. Amém. Verdade. Tem muita coisa que eu e você não precisamos saber. Nós estamos cavucando. Eu quero saber, e tu não está preparado para saber. Tem muita coisa que tu quer agora e Deus diz, tu não está pronto. Se tu quer, eu vou te perder e tu vai se perder. Aí a gente fica irado com Deus, valente, zangado, porque Deus não fez, Deus não deu, Deus não abriu, não aconteceu. Espera Deus fazer do jeito dele. Amém. Porque à medida que ela comeu, que ela entendeu o que não era para entender, ela perdeu o que ela tinha de melhor. Tudo. O jardim, a presença. Ela começou a ter dor no parto. Nós, né, mulheres. O homem ia comer do fruto do suor do seu rosto. Ela tinha tudo pronto. Tinha um anjo. Tem um anjo na porta do jardim até hoje guardando, para ninguém mais encontrar. Aleluia. Porque nenhum homem pisou naquele lugar, a não ser Adão e Eva. E foram feitos dali. Podiam estar até ali, todos nós desfrutando. Mas um pecado, uma desobediência, nos afastou da presença do Senhor. E hoje nós temos que estar na batalha. Mas pela misericórdia, Jesus veio à terra. Amém. Aleluia. Jesus foi crucificado, porque o fardo estava pesado. Amém, E Jesus. se não fosse Jesus, ai, igual Isaías, ai de mim, ai de nós se não fosse Jesus, Amém, Jesus. para perdoar nossos pecados. Aleluia. Então, quando você já estabeleceu em seu coração que Jesus ele é por amor, que Ele te ama, que você é filho, que você é filha, que Ele está a seu favor e não contra você, você vai prosperar. Você vai entender. Amém, Jesus. Você vai aceitar a correção com alegria. A palavra de Deus vai dizer lá em Jeremias 29. Eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. Pensamentos de te fazer prosperar e não de te fazer dano algum. Amém, Jesus. Amém. Olha o pensamento que Deus tem ao nosso respeito, ainda com todas as nossas falhas. Não é de nos fazer mal, é de nos fazer prosperar. Só que a gente não quer passar pelo processo, a gente já quer tudo pronto. A gente não quer plantar, a gente não quer semear, a gente não quer regar, a gente não quer pagar preço, a gente não quer pedir perdão pelos pecados, a gente não quer renunciar. E fácil teve só uma vez. E assim o ser humano botou tudo a perder. Amém? Verdade, amém. Então, quando você entende quem Jesus é na sua vida, quem Deus é na sua vida, você vai dizer, Jesus pode vir. Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Abacuque, ficarei na minha torre de vigilância para ver o que Deus falará. Ou seja, pode vir o que vier, Senhor, eu vou aguentar. Sabe por que eu vou aguentar? Porque eu sei que o teu amor e o meu cuidado me alcançará. Amém. Aleluia, glória a Deus. Então não tenha medo da luta, não tenha medo da provação, não tenha medo da dor, não tenha medo da perca, não tenha medo do deserto, não tenha medo do inferno. Aleluia. Jesus. Tenha Glória temor a e Deus. tremor de Deus. Aleluia. O inferno já perdeu. Aleluia. Nós podemos mudar toda a Eu atmosfera. creio. Amém? Quem lembra Aleluia. que nós podemos mudar o ambiente a qual Amém. nós estamos? Amém? Verdade, glória a Deus. Então por isso vocês amam a pastora de vocês, né? Amém. Glória a Deus. Porque às vezes sabe que eu falo palavras duras, mas por amor, Verdade. para ver vocês cheios de Deus. Amém. Amém, Pai. Glória. Aí é tão ruim que toda quarta-feira, todo domingo, tá todo mundo aqui. Amém. Aleluia. Aí quando não vem, eu ainda fico no pé. Faltou por quê? O que houve?
não está indo no culto. Eu sou dessas. Eu cuido das ovelhas para não sair do aprisco. A gente não pode prender todo mundo, não pode prender ninguém, mas a gente cuida dela, né? É uma escolha de vocês, as ovelhas permanecerem, mas a gente tem que fazer o nosso papel. Amém, Jesus. Glória a Deus. Então, é uma coisa que eu tenho visto, quando a gente está no centro da vontade de Deus, a correção de Deus, ela separa o filho dos bastardos. Porque tem gente que não aceita a correção de Deus, não. Tem gente que entra no ouvido e sai pelo outro. Não aceita. E aí é só Deus e a pessoa. Aí baixa a chinelinha, tira o coelho e deixa a pessoa com Deus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Ceiarei com ele. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Estamos quase acabando, tá? Nós vamos para Jeremias 15:16. Jeremias 15:16. Está todo mundo comigo? Quem está com sono? Para dormir não. 15:16 vai dizer assim. Aleluia. Amém. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras encheram meu coração de júbilo e de alegria, pois sou chamado pelo teu nome, ao Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Amém, Jesus. O Glória Novo e o Velho Testamento trazendo o entendimento do verbo vivo de Jesus. Jeremias foi como Isaías, também passou pela purificação. Mas em Jeremias, capítulo 1, a palavra do Senhor vai falar assim, para vocês entenderem. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, Jeremias falando, antes de formá-lo no ventre materno eu já o conhecia, e antes de você nascer eu o consagrei e o constituía profeta às nações. Amém. Então o dom de profecia ninguém escolhe, é Deus que dá. Dom que você tenha, não é você que escolhe, é Deus que dá. Amém? Então eu disse, Senhor, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não diga não passo de uma criança, porque todos a quem eu o enviar você irá, e tudo que eu lhe ordenar você falará. Amém. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Amém. Amém? Glória a Depois o Deus. Senhor estendeu a sua mão e tocou na minha boca e me disse, eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Veja, hoje eu constituo sobre as nações e sobre reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e para plantar. Será que o profeta tem autoridade? Glória a Deus. Será que a boca de profeta, a palavra de profeta tem autoridade na terra? Eu te constituo sobre as nações e reinos. A palavra que ele der é arrancar ou para derrubar, destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. Olha que sério. Amém, Jesus. Então nós precisamos ter responsabilidade com as Glória a coisas de Deus. Deus. Verdade. Amém? Lá em Jeremias 20, do 8 ao 9, vai dizer assim: porque sempre que falo, tenho que gritar e clamar, violência, destruição, por causa da palavra do Senhor, sou objeto de deboche e de zombaria o tempo todo. Quando pensei, não me lembrarei dele, e não falarei mais em seu nome. Então, isso se tornou em meu coração como um fogo encerrado nos meus ossos. Estou cansado de sofrer e não posso mais. O que Jeremias está dizendo aqui? Não quero mais pregar? Não quero ir mais na frente desse povo que não me quer, nem quer ouvir a palavra de Deus. Vou deixar de falar de Deus, vou deixar de pregar, mas a palavra está dizendo que é como um fogo. Amém. É igual a gente. Não prego mais, não falo mais, não visito mais ninguém. Se alguém vier falar de Deus para mim, já viu. Aí Deus pega e coloca alguém ali sofrendo e tudo. Deus manda dizer. Vamos orar. Amém, Jesus. Aleluia. Não, ora que melhora. Calma, vamos orar, vai dar certo, vai dar certo. Tu querendo desistir, quando pensa que tu já tá. Calma, vai dar certo. Ó, Deus está no controle, Deus está assim. Porque tá nos ossos, tá queimando. Não dá mais para fugir. Aleluia. Não dá mais para parar, não dá mais para retroceder. Eu digo que quando a gente tá crente mesmo, a gente não presta mais nem para pecar, não presta mais nem para desviar. Não dá mais não, porque queima. Amém, Jesus. Tem dia que eu tô enjoiada lá em casa, eu não vou atender ninguém, não quero saber de ninguém. Moça, é o dia que mais chega a gente. Quando eu digo eu não vou, eu desligo o telefone, o povo acha o meu endereço. E é 8 horas da manhã. Esse dia eu tava lá em casa virada no giraia, eu digo, tô cansada, esse povo tá me tirando do eixo, eu não vou atender mais ninguém. Quando deu 8 horas da manhã, o senhor disse, é rebelde, mas espera aí. Pastora, aqui é que mora uma pastora, eu digo, sou eu. Ô pastora, vem orar pela minha mãe, por favor, minha mãe não tá bem. Só porque eu só ouvi meu pensamento ontem, né? Eu nem faço. Eu digo, vou, minha irmã. Aí chego lá e já fico.
não, vamos orar, vamos abrir uma palavra aqui. De vez que não, Deus já está falando, aí eu volto cheia. Aí, Glória a Deus. passa. Aleluia. A gente é carne, a gente vai sentir a pancada do povo que não crê, do povo que não quer Jesus. Porque quando a gente está amando Jesus, quando a gente está amando a palavra, a gente quer que todo mundo ouça, quer que todo mundo participe dessa presença, dessa alegria. Aleluia. Você pode não ter o que o mundo acha que é prazeroso, mas se você tem Jesus, para você é o suficiente. Amém. Você tem Deus. tudo. Aleluia. Tem gente que diz assim, pastor, eu não tenho nada. Eu só tenho um joelho e oração. Minha irmã, pois tu tem tudo. Amém. Tu tem acesso ao doutor da prata, ao melhor hospital da terra que é o céu. Aleluia. É Ele. É o Deus da providência. É verdade. É o Deus que trata a alma como ninguém trata. Aleluia. Em respeito aos psicólogos, que eu amo, respeito e admiro, o que seria de muitos sem os psicólogos. Mas o maior psicólogo que já existiu foi Jesus. Glória a Deus. Ele trabalha na consciência, na alma. Aleluia. Eu creio que muitos dos psicólogos são inspirados por Deus. Porque não tem remédio para acalentar a alma, tem que prestar o ouvido. Tem que estar com o coração, às vezes está querendo até ser ouvido, mas tem que emprestar o ouvido para poder tratar a alma que ali está precisando. Amém. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Então, se você estiver na presença de Deus, muitas das vezes querendo parar, não pare. Busca a inteligência, busca a presença, busca o temor. Pastor, a inteligência nós temos que buscar tem. Provérbio diz, cresça na graça e no conhecimento. A letra, só por ela mata. E se a gente ficar também só no espiritual, você fica fanático. Equilíbrio, graça, conhecimento. Graça do céu, conhecimento da terra. Amém. Tudo com decência e ordem, equilíbrio. Glória. Amém, igreja? Aleluia. Malaquias 3, 13 ao 15. Mais uns 10 minutinhos a gente encerra. Malaquias 3, 13 ao 15. Vocês disseram palavras duras contra mim, diz o Senhor. E ainda perguntam, o que falamos contra ti? Vocês dizem, é inútil servir a Deus. De que nos adianta guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Agora, pois, nós vamos dizer que os soberbos é que são felizes. Também os que praticam o mal prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Deus vai refinar a igreja, gente. Amém. Glória a Deus. Aqui tem um monte de gente que passa a prova e diz assim, nossa, um tanto de pecador ali está prosperando e nós aqui toda hora vencer uma luta chega outra. Não pode nem botar o pensamento, não é nem o pé, o pensamento que já vem a pancada de lá para cá. Aí Deus está dizendo, vocês estão reclamando com palavras duras contra mim. Versículo 16, 17, 18 diz assim, então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção o que diziam. Havia um memorial escrito diante dele para os que o temem e temem o Senhor, e para os que se lembram do seu nome. Há um memorial. Amém. Nós temos um livrinho, Apocalipse também vai falar desse livro, que todas as nossas atitudes estão escritas lá. Eles serão minha propriedade peculiar, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu os pouparei como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Tem muita gente prosperando, enriquecendo, tem muita gente vivendo a vida do seu bel prazer, da mesma forma, mas quando a luta chegar é diferente. Pode até não passar a luta na terra, porque eu creio que passa porque não existe ninguém sem problema. Mas quando chegar aquele grande dia vai ser a diferença. Deus está dizendo, é um memorial. Por quê? Porque são coisas que Deus vai lembrar, não é só em vida. Depois que morrer, no dia do julgamentozinho lá, ó, o que você fez? Então muita coisa Deus vai cobrar aqui. Para ver se a gente se conserta. Então o refino de Deus é para ver a diferença de quem ama a Deus e de quem não ama. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Última palavra, Lucas 24, 13 ao 15 diz assim: naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo que tinha acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Amém? Amém. Agora o 27 diz assim: e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito deles em todas as escrituras.
O 31. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Em tempo de provação não é tempo de reclamar, não é tempo de murmurar pelo que você está passando, mas é tempo de encontrar alguém que vai falar da palavra de Deus para você e você da palavra de Deus para alguém. Caminhando os dois juntos, Jesus chegou. Quando você está em tempo difícil, se você adora, agradece, fala das coisas de Deus, Jesus chega. Amém. Agora, se você vai murmurar, reclamar, você vai afastar Jesus, você vai pôr. A murmuração é uma muralha. Pare de reclamar. Se você tiver que morrer, ninguém vai te salvar, não. E a prova que você está, quem te tira é Deus, não é ninguém. É Deus. Vem um socorro aqui, um scalp aqui, porque também quando Deus quer abrir a porta, ninguém pode fechar. Quando Deus quer te abençoar, ninguém pode impedir. Quando Deus quer te honrar teu nome, ninguém pode impedir. Amém, Pai. Glória a Deus. Então, o que molda o nosso caráter é o que fazemos em tempos de crise, no meio da fornalha, com provas, as tribulações ao nosso redor. Isso determina se teremos dentro de nós um fogo queimando ou não. Nós passamos por Abacuque, por Isaías, por Jeremias. Todos tiveram lutas e batalhas, mas todos sabiam que todas as provações eram refino de Deus. E eles sabiam que Deus tinha um compromisso com eles antes deles terem um compromisso com Deus. Se você está presente em cada culto, se você não para de buscar a presença de Deus, ainda que você esteja cansado, se arrastando, cheio de luta, cheio de dor, mas você não para, Deus já tinha um compromisso com você antes de você ter com Ele. Amém? Glória a Deus. Então dentro de nós tem um fogo queimando. Mas lembre-se que a única maneira do fogo arder é se você buscar a santidade no temor do Senhor. Amém? Amém. Para encerrar, gente, vamos ficar de pé. O resumo desta série é: temam a Deus, guarde seus mandamentos, busque a santidade. Fazendo isso, nem você, nem ninguém poderá evitar a voz de Deus ser ouvida por você. Aleluia. Se a gente temer a Deus, guardar seus mandamentos, buscar a santidade, nós não podemos evitar de ouvir a voz de Deus. Ela vai queimar, ela vai arder, ela vai falar como um sino que tine, e nós vamos estar prontos, preparados. Tem gente que eu vou levar pro resto da minha vida. Amém. Uma coisa que o Senhor me ensinou a ser grato pelas pessoas que passaram pela minha vida. Gratidão, gente, não é você estar amarrado com uma corrente nos pés de ninguém, não. Mas é você não se esquecer de quem foi aquela pessoa na sua vida. Glória. Às vezes a pessoa não tem muito para te oferecer, mas aquele tempinho, aquele cafezinho, aquele tempo que a pessoa parou ali para te ouvir. Engraçado, uma vez tinha uma irmã pra gente encerrar, ela ia lá em casa, e eu tava assim, passando um período assim comigo mesmo, umas lutas, umas batalhas internas que a gente passa que não tem como ninguém resolver. E ela percebeu, e ela ia lá em casa: pastora, vim aqui, bora ali comer um cuscuz. Eu só atravessava. Ela morava no fundo da igreja, onde eu congregava, assim, depois que eu cheguei aqui. E ela morava no fundo da igreja, aí ela lá umas 4, 5 horas da tarde, todo dia: pastora, eu fiz um cuscuz, vem aqui. Pastora, eu fiz um café, vem comer um pão. Eu ficava olhando, aí ela ficava parada: pode falar, pastora, tô aqui para ouvir, bora conversar. E eu via Deus ali. Aleluia. Então Deus prepara. E eu sou grata, como tantas pessoas que já passaram na minha vida que não estão mais presentes, outras já estão na glória, né? Mas tem muita gente que está em outros lugares, mas estão nas minhas orações. Eu posso não estar perto, mas as minhas orações estão depositadas. Aleluia. Né? Então vamos ter essa gratidão, vamos orar a esse Deus que, se um ser humano é capaz de olhar para nós e ter empatia, imagine o que Deus não faz na nossa vida. Então vamos só glorificar e agradecer a Deus. A luta que nós estamos passando, ela é passageira. Passarão os céus e terras, mas a palavra do Senhor jamais passará. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. A irmã Maria está ali, ó, só sentindo. Glória a Deus. Eita, glória. Gente, Deus tem feito coisas lindas nesse Amém. tempo. Deus derramou dom. Deus derramou unção, Deus tem trabalhado, está sendo forte, viu? E Deus está falando e está cumprindo para honra e glória do nome do Senhor. Amém? Amém.
Então vamos encerrar o culto, curvar nossas cabeças, levantar as nossas mãos para receber as bênçãos apostólicas. Pai, que as doces consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja diz: Amém. A vitória é nossa Pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa Pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa Pelo sangue de Jesus. Agindo Deus, Quem impedirá? Agindo Deus, Quem impedirá? Agindo Deus, Quem impedirá? Agindo Deus, Quem impedirá? Se Deus é por nós, Quem será contra se nós? Deus é por nós, Quem será contra se nós? Deus é por nós, Quem será contra nós? Amém. Glória a Deus. Tudo encerrado. Amém. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Deus abençoe a semana de vocês. Domingo nós estaremos aqui firmes e fortes. Vamos confundir o inimigo. Amém. Para a glória de Deus. Que vocês possam ter uma semana abençoada. Aleluia. E toda a palavra ministrada venha ser como uma bússola para a vida de vocês. Vocês que estão online também, Deus abençoe vocês. Deus fortaleça, Deus estruture. Para a glória de Deus, nosso jejum foi uma bênção. Amém. E esses 12 cultos dessa série também foram tremendas. Amém? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Até domingo.